Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez gravando nosso podcast Conexões que Transformam. Estou aqui com a minha colega, minha parceira, Giovana. Tudo bem, Rafa? Boa tarde, meu amigo aqui, fiel. E hoje nós temos uma entrevistada super especial, né, Rafa? Sim. Ela é a Joyce Lustosa, advogada, servidora pública, graduanda em gestão pública, MBA em políticas públicas pela USP. Volto a falar, esposa, mãe de 2, além de manter uma rotina de atividades físicas intensa. Joyce, é um prazer estar com você. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que o que a gente conversar aqui hoje seja muito produtivo e traga para outras mulheres inspirações de como se organizar para dar conta de tudo. Só para contar para vocês, a Joyce, além dela ter uma rotina intensa, que eu diria insana, a Joyce consegue equilibrar suas responsabilidades profissionais, acadêmicas, né, pessoais ali do lar, da casa, dos filhos, de uma forma admirável, que realmente a gente já conversou em algumas outras oportunidades. A Joyce, ela tem uma dinâmica, não vou falar um poder, mas uma dinâmica de fazer isso tudo muito bem feito. Por isso que é um prazer ter você hoje com a gente. E para começar o nosso podcast, eu queria te perguntar o seguinte: foi fácil chegar nesse nível que você está hoje de dinâmica de controle dessas atividades? Engraçado, né, Giovana? Por incrível que pareça, as pessoas que muitas vezes me acompanham no Instagram e veem a rotina acham que é muito fácil para mim, né? Mas eu era muito menos produtiva antes de ser mãe. A maternidade me trouxe uma organização muito maior para conseguir dar conta de tudo. E o que eu posso te dizer é que o segredo e a chave do sucesso se chama organização. Se você não se organizar, se você não organizar as ideias, não organizar o seu dia, não tiver uma agenda muito bem organizada, dificilmente você vai conseguir equilibrar tantas responsabilidades. Então, eu acho que o segredo, a chave é a organização. Joyce, você tocou num assunto aí, num ponto que é um ponto chave, né? Que às vezes a gente ignora, que é a questão do que as pessoas veem, do reflexo que às vezes a gente passa, né? De extrema organização, Rafa, de extremo equilíbrio ali. E, na verdade, nem sempre é assim. Sim, eu costumo dizer que, para muitas pessoas que me perguntam, que não, a gente não dá conta de tudo, por incrível que pareça. Mas o que a gente tenta é se organizar para conseguir dar conta de todas as tarefas. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, Giovana, de pessoas que falam: nossa, que mulher maravilha, nossa, você é uma máquina. Mas bem verdade é que não é isso. Para conseguir fazer tudo que eu faço, eu me organizo e tenho metas muito claras. Eu sou pessoa que consigo dizer não para as coisas que não fazem parte das minhas metas, para as coisas que não tem nada a ver com o que eu preciso fazer, com o que eu acredito. Então, muitas vezes, sei lá, uma festa na casa de alguém. Não, mas como está a minha rotina? O que eu preciso fazer? Como eu me organizei? Então, tem isso também, de você aprender a dizer não para aquilo que não faz parte do que você acredita que vai acrescentar para você. Interessante, Joyce, que, por exemplo, falou que você tem metas, né, traçadas durante o dia e tal. Quando você planeja alguma coisa e não dá certo, não sai do jeito que você planejou, o que você faz? Tem alguma técnica? Então, o primeiro sentimento que vem é frustração, né? Não consegui me organizar. Isso acontecia muito comigo quando eu estudava para concurso, né? Como o pessoal disse aqui, eu sou servidora pública. Então, quando eu estudava para concurso, eu fazia um cronograma de estudos. E quando aquele cronograma saía, que eu precisava de um evento, acontecia alguma coisa, eu saía daquele cronograma, eu ficava muito frustrada. E ali eu demorava 2, 3 dias para conseguir me organizar de novo. Recuperar. Então, eu comecei a observar que eu precisava voltar rapidamente. Então, quando o cronograma sai, eu sento e reorganizo de novo. E ali eu começo de onde eu parei. Então, como eu disse, sempre se organizar traz mais efetividade para o seu dia, mesmo que aquilo fuja. Mas se você já tem na mente o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer pela noite, se porventura sair ali do controle, você consegue se reorganizar. Ainda dá tempo de se reorganizar. Joyce, dessa fala sua aí, eu quero fazer vários links. Primeiro, o Rafael, ele é especialista em análise de perfil comportamental, certo? E eu quero entender, Rafa, por exemplo, a Joyce tem algum fator determinante que auxilia com que ela tenha mais facilidade para equilibrar essa rotina? Você acha que tem? Sim, Giovana, é interessante que a gente nota claramente que o perfil dela é alto D. Ela tem essa dinamismo, essa coisa de acelerar, conseguir tudo. Um alto S, uma pessoa mais tranquila, talvez teria mais dificuldade, porque é mais lento, tem que planejar mais.
Mas eu digo mais, além do perfil comportamental, é uma inteligência emocional, porque ela disse aí agora há pouco que quando ela sai do controle, independente do perfil, ela tem que ter uma inteligência emocional para falar, peraí, saiu do controle, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e chorar ou vou levantar e agir? Então é interessante que além do perfil comportamental, o mais importante é a inteligência emocional. Para a gente abrir aqui, Rafa, o alto D seria o quê? Seria aquela pessoa que dinâmica, direta, que correria, que gosta de ação, é uma pessoa mais agitada. Expressando bem, seria uma pessoa dominante, direta. Isso, essa seria a palavra correta para o perfil dela. Então quer dizer que a inteligência emocional que ela tem é o que também dá ajuda nessa gestão do tempo. Mas também, pessoal, não quer dizer que eu não tenho inteligência emocional, eu não tenho formado direito em inteligência emocional, ou meu perfil não é um dominante, ou ela não quer dizer que não vai conseguir controlar, gerir melhor suas tarefas no dia a dia. Ela mesma está conseguindo direcionar, mesmo com você tudo acelerado, ela está conseguindo entregar e fazer a rotina dela até o fim. E o mais engraçado, Giovana, é que o meu perfil é dominante, né, desde a minha essência. Perfil comportamental, você nasce com ele. Lógico que você desenvolve os outros perfis, né? O Rafael nada melhor do que para falar disso, mas você nasce com eles. E nem sempre eu fui organizada, nem sempre eu dei conta de todas as tarefas. Não é o meu perfil que faz eu ser assim. O que faz eu chegar nesse estágio foi perceber que eu precisava estudar sobre o assunto, então eu estudei sobre inteligência emocional, eu comecei a praticar, também é uma coisa que leva tempo, Giovana, não é do dia para a noite, não é depois desse podcast que as pessoas vão chegar em casa e falar agora eu tenho inteligência. E pro alto D isso é difícil, essa inteligência emocional. Assim. Realmente, para quem é dominante, é muito difícil a gente manter essa constância, né, de parar para pensar, de refletir, de muitas vezes não agir por impulso, porque às vezes quando foge do controle, o que você quer? Você quer xingar, você quer colocar a culpa em alguém, você quer dizer que alguém errou, e não, é a hora que você concentra e fala, não, eu vou me reorganizar e vai dar tudo certo. Então, mais do que isso, é importante dizer que não foi só o meu perfil que me trouxe a esse alto nível, porque o D tem um foco muito grande, né, em tudo que vai fazer, mas nem sempre eu fui tão organizada. Tem aquela questão da autorresponsabilidade. Isso, né? Então é mais você desenvolver mesmo. Essa questão da autorresponsabilidade, você falou, não colocar a culpa no outro, eu acho que isso ajuda muito, né? Você pode dizer melhor que eu nessa questão de gestão do tempo. Que vocês, não dei conta por causa disso, não consegui por causa daquilo. Então, quando você assume, tem uma alta responsabilidade, acredito que é melhor, não é isso? Exatamente. Quando você assume as responsabilidades por tudo que acontece na sua vida, você vai ter mais resultado. Porque é muito mais fácil eu dizer, eu não consigo estudar porque a minha vida é mais difícil que a da Joyce. Quando as pessoas falam assim pra mim, eu não consigo ir pra academia às 5 horas da manhã. Aí eu respondo, você vai dizer isso pra mim? Uma pessoa que tem 2 filhos, marido, eu tenho meu trabalho, faço faculdade ainda, faço MBA, você vai dizer pra mim que não tem tempo de treinar? Então, na verdade... É um choque. É um choque. Na verdade, o que precisa é se organizar, né? Joyce, e assim, além de já ser advogada, servidora pública, ter 2 filhos, uma casa para cuidar, né, marido, enfim, toda aquela gestão do lar que a gente sabe como é que funciona. Hoje você é graduanda em gestão de políticas públicas e faz MBA pela USP também. Então, assim, não satisfeita, a Joyce, além de estar no processo de graduação, está fazendo um MBA. Como é que está funcionando isso dentro de casa, assim, na prática, de verdade? Qual o horário que você tira para poder se dedicar? Então, como eu disse, né, partimos do princípio da organização. Mas é muito importante vocês também envolverem a família nesse processo. A minha família sabe, né, que eu sou graduanda, então tem aquele momento que eu preciso estudar. Meu esposo super me apoia nessa parte, então isso conta muito, né, por ter o apoio da família. Mas as crianças sabem que no momento que eu estou estudando não pode entrar no quarto, não posso ser interrompida nesse momento. Mas as crianças também sabem que quando é o momento delas, é o momento só delas, Giovana. Então eu tenho isso muito bem delimitado. Uma coisa importante se dizer é que as pessoas me perguntam, mas Joyce, como é que você faz para não ficar estressada que você precisa fazer isso ou aquilo? Se eu te fizer uma pergunta, Giovana, nós estamos aqui nesse momento, você está pensando no que passou antes de chegarmos aqui? Você está pensando no que você precisa fazer amanhã? Não, você está inteiramente aqui. Então, o que a gente precisa é de presença. Quando você estiver fazendo algo, seja presente naquilo. Seja presente com seus filhos. Quando você estiver estudando, seja presente nos estudos, porque isso vai fazer toda a diferença, você vai se sentir mais produtivo. E você deixa de procrastinar. Exatamente. Você foca, você rende naquela situação e não gera aquele sentimento de culpa que, na verdade, a gente que tem essas multifunções, a gente tem sim. Sim, óbvio que a gente é mãe, a gente é esposa e a gente se sente culpado em determinadas situações.
Mas o importante é você pensar. E vem a questão da inteligência emocional novamente, Rafael. Será mesmo que eu estou sendo essa mãe tão displicente? Será mesmo que eu preciso me dedicar mais? Eu já estou fazendo tanto e eu ainda continuo me cobrando. Você também precisa se dar um tempo para pensar. As pessoas me perguntam e falam assim, como é que você consegue treinar e dar conta disso tudo? Mas esse é o momento que eu me priorizo. Esse é o momento que eu tenho para mim, é aquela 1 hora do dia que eu não tenho ninguém chamando mãe. Cadê isso? Cadê aquilo? Coloco meu fone de ouvido e vou, entendeu? Eu sei que aquela hora é minha. Então, se você está nesse processo, pensando, como é que eu vou fazer para treinar? Você tem que pensar que aquele momento é seu e que você também tem que estar na sua agenda. Não só seus filhos, não só seu esposo, não só suas atividades do dia. Você também precisa estar na sua agenda. Já conversei com a Joyce muitas vezes, Rafa, só para te cortar aqui um pouquinho, eu tenho essa dificuldade, gente, de ir treinar e abafar o restante do mundo. Parece que eu tô ali, Joyce, e eu não tô conseguindo me concentrar porque todas as outras coisas vêm na minha cabeça. E eu já conversei com você várias vezes. Você falou, Giovana, quando eu vou treinar, eu esqueço do resto. É exatamente, é o que eu falei da presença, né? Aquele momento é seu. Se você não está bem, como é que você vai cuidar do resto? Não se priorize, como você falou, como se eu não fizesse parte da minha agenda. Exatamente. E você é fundamental, porque se você não se cuida, como é que você vai cuidar da sua família, dos seus filhos e do resto das atividades que você tem que fazer? Sim. Então, se priorize. E é aquela questão, né? Viver o momento, é que a gente sempre fala, vive o momento aqui agora. É só 5 minutos com meus filhos, mas é 5 minutos dedicados ali, consciente. É academia, esquece tudo, que você tá lá, não tem o que fazer lá fora. Seu foco, né? Seu foco é estar lá e dar moral só para você, como diz, e treina. Joyce, e falando sobre maternidade, tô aqui na minha 2ª gestação, graças a Deus, Lara vem vindo aí. E eu fico pensando muito como que essa questão de organização entre os filhos mesmo. Claro, ainda tem a casa, marido profissional, mas enfim, esse momento inicial, como que você administrou seus 2 filhos, a mais velha, o mais novo nessa chegada? Me conta. Então, antes de mais nada, quero te parabenizar pela chegada da Lara. Estamos muito felizes, né? E é o seguinte, Giovana, por incrível que pareça, se eu disser para vocês que é mais fácil. Não, gente, isso é conversinha. Aquela conversinha. Juro, 2 é mais fácil do que 1. Não é possível. O que acontece? Nesse começo, é óbvio que a gente tem que lidar com o mais velho, né? O mais velho quer atenção, antes era só ele, agora você tem que dividir essa atenção. Então, o que eu sempre digo para as minhas amigas e para as pessoas que conversam a respeito disso é: converse com o seu filho. Seja honesto com ele que tem outra criança chegando e que nós vamos precisar dar atenção para essa criança. Não só você, mas que ele também. E aí, diante disso, você tem que incluir essa criança mais velha na rotina dessa criança que chegou. Trocar a fralda, dar o banho, ele sempre tem que estar junto, ele vai se acostumar com a chegada da irmãzinha. E aí depois, amiga, é só sucesso, porque eles vão começar a brincar juntos, você vai se ver mais livre, porque eles vão interagir mais junto à medida que forem crescendo. Então, por incrível que pareça, vai ser mais fácil. Mas nas atividades de casa, assim, com seu esposo, repartição de atividades, assim, como é que você fez para você conseguir ainda ter um tempo para você? Porque eu sempre fico pensando nisso. Quando que o tempo para mim vai chegar? A gente costuma dizer lá em casa que realmente você só tem uma vida sem o bebê quando ele completa mais ou menos uns 3 anos. Então, eles são realmente muito dependentes dos pais, né? Mas eu acho que confiar no seu parceiro, né? Que tá ali com você, distribuir tarefas junto com ele também. Muitas vezes a gente que é dominante acha que só a gente sabe fazer, que só a gente faz o certo. Tem dificuldade de pedir ajuda. E dificuldade de pedir ajuda. E não, a gente tem que realmente repartir essas atribuições. E se você puder ter um ajudante do lar, contar com a sua rede de apoio, não fique achando, mas eu tenho que dar conta, e quando eles forem embora, e quando eu não tiver mais eles, como eu vou fazer? Aproveite o momento. Curta cada fase. Aqueles 30 primeiros dias que tem alguém te ajudando, Sim. Sua mãe, um familiar, curta, aproveite. E aí depois a gente retraça a rota novamente. Você acha que a maternidade, ela te deu um gás para você começar uma nova carreira? Sem dúvida. Gente, filhos faz nascer em você projetos extraordinários. É verdade. Junto com filhos, sempre nasce um projeto grandioso, e aí vem novos desafios, mas vem também muita bênção, muita prosperidade, a gente acredita muito nisso. Joyce, fazendo uma correlação entre a gestão pública, que hoje está cursando gestão pública, né? Um MBA também, e na atividade de gestão, tem uma relação, tem uma paixão intrínseca aí ou não?
Então, gente, por incrível que pareça, né, ao conhecer o meu perfil, e é por isso que eu falo que isso é um ponto muito importante, Giovana, eu descobri que fazer gestão é algo que eu faço com muita facilidade. Então, eu comecei a cursar gestão pública e eu simplesmente me apaixonei. Eu descobri que realmente eu gosto de gerenciar pessoas, gerenciar tarefas, né, gerenciar processos. Então, isso é muito fácil para mim. Então, como eu aprendi com o Rafael, faça o que você é bom e delegue todo o resto. É isso aí, eu sempre falo, né? Quando você é bom em alguma coisa, às vezes você vai tentar delegar, vai tentar aprender aquilo, é mais fácil você delegar do que você ficar tentando aprender, que vai demorar muito mais tempo, você muitas das vezes não vai fazer bem feito. E fazer uma boa gestão dessas atividades, né? Agora o que eu vou contar para vocês aqui é o seguinte, aqui nós estamos falando de marido e mulher, gente. Essa é a verdade. Eu tô aqui fazendo essa gestão entre as perguntas aqui, porque eu acho que o Rafa e muito contribuiu com a Joyce, que é um perfil dominante, mas para que ela tivesse essa noção aí dessa organização, dessa gestão das atividades, sim ou não? Ah, com certeza. O fato do Rafael dominar isso e ter estudado isso por muitos anos fez total diferença, Giovana, e não só na vida profissional, mas também na nossa vida como casal. A gente consegue identificar muito bem os nossos perfis e saber que naquele momento ali eu preciso ser um pouco mais paciente, porque o perfil dele não é ser tão acelerado quanto eu, e ele também consegue perceber quando ele precisa modular o perfil para poder entregar mais, porque sabe que eu sou focada em resultados. Então isso ajuda, né, no nosso convívio quanto casal e principalmente com as crianças, não é, meu bem? É isso mesmo. Entender de perfil comportamental, inteligência emocional ajuda muito na relação, na evolução como casal, como pessoa também. No começo, eu tinha dificuldade para ser um alto D e eu sou um alto S, uma pessoa mais tranquila. Bem diferente. Bem diferente, que não tira o pé do chão, né? Isso é aquela de assim, tem cara de frase da Joyce. Tira o pé do chão, ela falava muito. Mas hoje ela fala diferente, meu bem, vamos deixar de ser um pouco alto S, vamos ser um alto D. E aí eu fui entendendo. Vamos evoluir na atividade aí, Sim, amor. sim, é isso mesmo. E a gente nem leva mais pro pessoal, a gente entende, não, tá certo, eu tenho que ser mais ágil, eu tenho que acelerar um pouco mais. E eu digo para ela também, olha, baixa o D aí e vamos ser um pouco mais S agora. Ela, opa, peraí, eu tô sendo muito agitado, vou diminuir. Deixa eu te perguntar, nessa gestão de atividades do lar aí, inclui também a sua rotina. Sim, Porque afinal de contas, vocês dois têm que, de uma certa forma, encaixar, para encaixar a Joyce, encaixar o Rafael, encaixar as crianças. Como é que funciona? Vocês têm. Isso depende de uma boa comunicação também. Sim, é o que eu sempre falo. Às vezes no fim do dia, ou até mesmo pela manhã, eu já falo, meu bem, vamos alinhar a expectativa. É uma frase que eu uso muito na liderança, né? E eu uso também em casa. Ó, tá vendo? Que é justamente pra gente... Técnica de como liderar a sua esposa. Continua, Rafael. A esposa é a família, tá, pessoal? E aí, com essa frase, a gente já começa a entender, não, vou precisar de quê? Porque por mais que eu tenha minha agenda, ela tenha dela, algum momento ela vai se chocar. Eu vou precisar de entender o que ela vai fazer, que hora vai fazer, pra gente poder alinhar. Ah, tem que levar o menino no médico. Vamos todo mundo? Vai só eu? Vai só você? Então, por isso que é sempre bom conversar e ter esse alinhamento de expectativa, né? Então, peraí, se a Joyce, ela comentou mais cedo, se ela acorda 15 para 5 para ir treinar, que hora que Vossa Senhoria acorda para treinar? Bom, pessoal, o que acontece? Eu acordo às 4, na verdade às 3h58, porque ela grila cruz, porque não é 4, tem que ser 3h58. 3h58 para mim ir às 4h15, academia, para eu voltar e aí ela ir. Aí me pergunto, por que você não faz à tarde? Por que você não faz à noite? À noite é o momento que eu tenho com meus filhos, então eu prefiro ficar com eles, me sacrifico para me poder ficar com eles. Outras atividades ali. É isso mesmo. Então eu poderia ir à noite? Poderia, mas eu tenho que priorizar esse momento. E o dia é o corrido, né? Eu estou com meus afazeres, a Joyce com dela, as crianças com deles também. Então, por isso. Isso aqui a gente está vendo um exemplo, né? De inteligência emocional, de comunicação assertiva, que é muito importante a gente falar disso, e principalmente de doação pelo outro. Porque eu imagino que não deve ser fácil o Rafael acordar às 3h58, fazer a parte dele do dia, ó, eu vou me colocar na minha rotina intensa de atividades físicas. Gente, que não é fácil, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não sei se o Rafael é tão, mas assim, ele predeterminou que 4 horas da manhã é o horário que ele vai treinar para possibilitar que a esposa dele faça isso. E para possibilitar não só isso, mas que todas as atividades da casa se desenvolvam no dia para que a coisa dê certo. E engraçado que a gente mais escuta, Giovana, nossa, eu gostaria de gostar de treinar igual vocês, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Vocês não gostam. Quem diz que a gente gosta? A gente simplesmente se prioriza
prioriza as atividades do dia para fazer isso fluir. Se na minha agenda eu preciso me colocar, então eu vou tirar aquele tempo para mim. E a gente, tanto eu quanto ele, gosta de fazer disso a primeira tarefa do dia. A primeira coisa que a gente faz é se priorizar. E aí depois é que a gente vai desenvolvendo. Joyce, e como é que foi, assim, ser treinada nessa gestão de emoções aí? Gente, eu costumo dizer que se o Rafael conseguiu treinar uma pessoa como eu, ele Sim. consegue qualquer um. É verdade. Porque, assim, o perfil dominante acho que é um dos perfis mais difíceis. E eu tinha muito a tendência de atribuir às pessoas a responsabilidade pelos meus erros. Quando eu não conseguia entregar uma tarefa, quando eu não conseguia estudar, quando eu não conseguia tirar tempo para os meus filhos, eu tendia a culpar outras pessoas. E isso me deixava estressada, era motivo de explosão em casa, explosão com as crianças. Foi quando ele começou, você precisa, né, gerenciar essa emoção. O que você está sentindo? Como eu posso fazer para melhorar isso? E o ponto fundamental é você se responsabilizar pelas suas atitudes. Seja o protagonista da sua história. Quando você olha para dentro de si e fala, eu estou errando aqui e eu preciso mudar, é muito mais fácil. Eu acho que todo casal ali precisaria de uma análise de perfil comportamental para a gente seguir minimamente um matrimônio ali, para você poder compreender. Assim, eu sei que saiu um pouco fora do nosso parâmetro, mas a conversa tá tão boa. A gente precisa de compreender o outro. A gente precisa de fazer... Não é conexões que transformam. A gente precisa de fazer uma conexão ali para entender como que o seu cônjuge é, para que você possa lidar com ele, Rafa. Eu acho que... Giovana, isso vira o jogo. Vira o jogo da sua vida, vira o jogo da alta performance. Então, às vezes, você fica pensando, como é que a Joyce consegue isso tudo? É realmente porque eu passei a olhar para dentro antes de qualquer coisa. Para mim poder ensinar os meus filhos, eu preciso me conhecer primeiramente, né? Rafael costuma ensinar as crianças como funcionam os perfis já desde pequeno. Porque isso é muito importante, estão construindo muito bem os meninos. Porque eles conseguem fazer essa relação na escola, com os coleguinhas, com a professora, em casa mesmo. O Rafael costuma falar assim, Alice, quando você for contar algo para sua mãe, chega e fala, mãe, o menino me bateu. Se você começa a falar, mãe, lá no recreio, eu comecei a correr, brincar, não sei o quê, a sua mãe já não tem paciência para escutar isso, porque ela é um perfil muito direto. A forma de comunicação. Então, a gente ensina muito para as crianças como se comunicar. E quando você conhece o seu parceiro, e você começa a identificar os seus filhos, gente, vocês vão ver que é fantástico. Não é brincadeira, Giovana. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, o Rafael é mãe de Ná? Não, mas é porque conhecer os perfis muda totalmente o jogo. Gente, é justamente isso, né? Conhecendo esses perfis, essa comunicação, essa inteligência emocional, que faz com que vocês façam gestão do lar, da casa de vocês, todas essas atividades que são intensas. A gente que tem filho, a gente sabe. Giovana, pra você ter uma ideia, em situações que você fala, ai meu Deus, não tenho dinheiro para isso, a gente aprende que até a falta de dinheiro é falta de gestão, claro, do que você consegue ganhar. E aí, da prioridade que você tem com gasto. Exatamente. Então, a gestão faz parte de todos os aspectos da nossa vida, por isso é tão importante desenvolver esse lado. Perfeito. Gente, que podcast incrível, hein? Começando ela como entrevistada, foi pra mim. Começamos falando de gestão de atividades, gestão de tempo, essa mescla e esse equilibrar pratos entre família, formação acadêmica, trabalho, né, filhos. E estamos trocando uma ideia super interessante aqui sobre perfil, sobre matrimônio. O papo tá bom, deixa eu ver. Quero agradecer a você, Joyce, pela presença aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter participado. Espero ter contribuído com a audiência de vocês, né? Para que essas mulheres saibam que são fortes e que elas conseguem sim dominar suas atividades do dia, entregar mais e principalmente, meninas, se cuidar. Isso é importante. Se você não está bem com você mesmo, com o seu corpo, com a sua mente, dificilmente você vai conseguir liderar as outras tarefas. Então, o que eu sempre digo, se coloque na agenda. Verdade, obrigada. Rafael, meu parceirão aqui. É isso aí. Toda vez o Rafael me ensina alguma coisa diferente. Eu vou colocar meu marido para fazer análise de perfil comportamental. Vamos sim. Mas é isso, Rafael, sempre um prazer estar contigo, ter você do meu lado. Obrigada, tá? É sempre bom, né, Giovana? Sempre bom falar esse assunto que a gente começa assim meio travado, né? Vai soltando, o papo vai fluindo. Vai fluindo. E é muito bom. Fazendo a palavra da Joyce, é bom a gente nos colocar na agenda, mas a gente é bom se preocupar com nós, né? No relacionamento para ser duradouro, tem que ter o nós e também tem que ter o eu. Não pode ser não só o eu e também não só o nós. Então é bom estar sempre pensando nos dois. É isso. Obrigado. Obrigada, mais um podcast Conexões que Transformam. Espero vocês no próximo aqui. Curtam, compartilhem. Estamos juntos para fazer
a diferença e trazer um pouco desse conteúdo que conecta e que transforma a vida de pessoas. Obrigada!